Bom, então a gente vai começar agora o capítulo 5, tá? Que então vai ser a mecânica de corpos rígidos, né? Então a primeira coisa a gente tem que fazer algumas definições aqui, né? A primeira delas é a posição de centro de massa de um corpo rígido, tá? Então quando a gente tinha lá no sistema de partículas, né? Então a gente tinha, por exemplo, um eixo de coordenadas cartesiano x, y, z, tá? E eu tinha várias partículas, né? Tinha uma massa M1, uma massa M2 e assim por diante. Tinha várias massas até a massa MI, né? E a gente tinha as posições R e Is de cada partícula, né? Então a gente tinha que a posição R do centro de massa, né? Era um somatório em I da massa da partícula MI vezes a posição RI dividido pela massa total, né? Que é somatória em I de MI, tá certo? Em coordenadas, né, cartesianas, isso seria, por exemplo, o x, centro de massa, né? Seria o somatório em I de MI xi dividido pela somatória da massa MI, tá? Então agora a gente quer transformar essa definição, né, para um corpo rígido, né? Então, por exemplo, eu tenho um sistema de eixos cartesianos também, então x, y, z, tá? E agora eu tenho um corpo rígido, né? Por exemplo, uma esfera maciça, né? Tem uma esfera maciça aqui no sistema de coordenadas, tá? Por exemplo, com raio y, quero descobrir então qual que é a posição do centro de massa, né? Na direção x, na direção y, na direção z, tá? Como é que a gente faz isso, tá? Então, está aqui, ó, a posição do centro de massa para um corpo rígido, né, sólido, superfície não, um corpo tridimensional sólido, né? Então a parte de cima, o que a gente fez aqui foi transformar o somatório da massa, né, como uma integral. Agora, em vez de ser a soma das massas, né, vai ser a integral de ρ vezes x, a posição x, dv. Tá? Onde v, então dv aqui é a integral no volume, tá? É o elemento de volume, né? É o elemento de volume. E o ρ, tá? O ρ é a densidade, né, do objeto. Beleza? Então tá. Então, se for um sólido 3D, essa integral vai ser uma integral no volume. Aqui embaixo, perceba que isso aqui é a massa total, né? A integral da densidade no volume, isso aqui é a massa total, né? Então, isso que está aqui é a massa emissão, massa total, né? Se for não for um elemento tridimensional, tá? Se for uma superfície, né, uma casca esférica, por exemplo, tá? Então a integral, em vez de ser no volume, vai ser uma integral na área, né? Então aqui o elemento ds, elemento de área, né? Tá? A densidade, então seria a densidade, né, superficial, né? Massa por metro quadrado, né? Que no caso é massa por metro cúbico. E se for então esse aqui é um objeto de duas dimensões, né? Uma superfície. E se for um objeto de uma dimensão, se for uma linha, né? Por exemplo, tá? Ou um aro, né? Circular. Então o elemento de área aqui fica sendo um elemento de tamanho, né? Então aqui a gente tem o elemento de comprimento, é o dl, né? Deixa eu apagar aqui. dl é o elemento de comprimento. Tá.
comprimento. E aqui a densidade, né, é uma densidade linear, né, massa por metro. Tá? Então tá, então para achar as posições de centro de massa, a gente tem que calcular essas integrais aqui, né? Então é ρ xdl para x dividido pela massa total, y é ρ, integral de ρ ydl dividido pela massa total, tá? E assim sucessivamente. Tá? Nos próximos vídeos vou fazer um exemplo de cada, vou fazer um exemplo, né, para a gente calcular um elemento de volume de um objeto tridimensional, de uma superfície e depois de uma linha. Tá? Bom, note que esse ρ aqui, no geral, tá, a densidade, né, ela pode ser uma função das posições, né? Não precisa ser um valor constante. Pode ser que o objeto tenha uma densidade maior no centro do que na superfície, por exemplo. Tá? Então, isso aí pode ser uma função, né? Então, por isso que, de forma geral, ela está dentro da integral. Pode ser que a gente precise de integrar o ρ junto, tá? Então, ela é uma função das posições. Se for num caso, né, que a massa é distribuída uniformemente, né, um objeto com uma distribuição de massa uniforme, então a densidade é constante. Aí a gente pode tirar da integral. Tá? Mas no caso geral é uma função. Tá? Bom, no caso se eu tiver um corpo que é composto por vários corpos diferentes, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho o corpo 1 aqui, tá? Ele tem posições do centro de massa x1, por exemplo, eu tenho um corpo com posições do centro de massa x1, y1, z1, tá? E eu tenho um outro corpo grudado nesse corpo 1, por exemplo, um quadrado aqui que tem posições x2, y2, z2 de centro de massa, tá? E, enfim, eu posso ter vários corpos diferentes aqui, um corpo 3 e assim sucessivamente. Posso ter algo complicado aqui, né? Tá? Então, para eu achar a posição do centro de massa total, né? Então, x do centro de massa total, por exemplo, tá? Então, vai ser o x do centro de massa vai ser igual, tá? Eu vou pegar a posição do centro de massa do corpo 1, então vai ser x1, tá? Vezes a massa desse corpo, m1, mais. Aí eu pego o x2, a posição do centro de massa do corpo 2 vezes a massa m2, mais, e enfim, em quantos corpos tiverem, depois dividido pela soma da massa de cada corpo rígido. Tá? m1 mais m2 mais, e assim sucessivamente. Tá? E a mesma coisa, né, para as posições y, z, enfim. Tá? Beleza? Bom, e outra coisa que pode ser de ajuda, né, são essas considerações de simetria. Tá? Vou fazer como um exemplo aqui. Tá? Então vamos supor que eu tenho um corpo. Então aqui tem um eixo y, tá? E aqui eu tenho um eixo x. Então vou falar que esse corpo aqui, por exemplo, tem um formato desse tipo aqui. Se eu conseguir desenhar aqui. Então vamos supor aqui que tá? O que eu quero dizer com esse desenho aqui, que a parte positiva em x, essa parte do lado de cá, tá? Que está em preto, ela é igual, ela é idêntica ao lado de cá, ao lado x negativo, tá? Que está desenhado em azul aqui, beleza? Então, por exemplo, esse aqui seria meu corpo 2 e esse aqui seria o corpo 1, tá? Então, você vê que esse objeto aqui ele é simétrico, né? Em mais x e menos x. Beleza?
Então, eu posso dividir esse corpo para eu calcular qual é a posição do centro de massa na direção x, né? Então, eu vou dividir aqui, ó, vou usar aqui, eu tenho o corpo 1, tá? Então, ele tem a posição do x do centro de massa total, tá? Ele vai ser a posição do centro de massa desse corpo 1, então vamos supor que a gente calcule, né, e ache que a posição do centro de massa aqui é mais x1, vezes a massa do corpo do lado de cá, do lado x positivo, que é m1, mais a posição do centro de massa x2, então aqui seria a posição do centro de massa do corpo x2, vezes a massa m2, tá? Dividido pela soma de m1 mais m2, tá? E m2 é a massa do lado do x negativo aqui, tá? Agora, se o corpo é simétrico, tá? Então a mesma distribuição de massa que está no x positivo está no x negativo também, tá? Então isso significa que se eu calcular a posição do centro de massa x1, tá? E calcular a posição do centro de massa x2, a gente vai ver que uma é igual à outra em módulo, mas tem um sinal contrário, tá? Um está no eixo x positivo, o outro está no eixo x negativo. Beleza? Então, quando eu colocar... E além disso, né, as massas são iguais também, M1 é igual a M2, porque eu acabei de falar que o corpo é simétrico, né? Então, o tanto de massa que tem para o lado direito é o tanto de massa que tem para o lado esquerdo. Tá? Então, colocando essas duas condições, que são essas condições de simetria desse objeto, a gente vê que a posição de x centro de massa é igual a zero. Né? Então, às vezes, só olhar para a propriedade de simetria do objeto, a gente já consegue inferir as posições de centro de massa. Né? Então, para esse caso aqui, né, a posição de centro de massa dá igual a zero. Né? Então, por exemplo, uma esfera também, né? Uma esfera homogênea, tá? Então, para uma esfera, tá? Né? Então, para uma esfera aqui, tá? Se ela tem distribuição de massa homogênea, tá? O que está na direção mais x e menos x é igual, o que está na direção mais y e menos y é igual, e o que tiver na direção mais z e menos z também é igual na esfera, né? Então, ou seja, a posição x do centro de massa é zero, y do centro de massa é zero, z do centro de massa é zero. Né? A posição do centro de massa de uma esfera homogênea é lá no centro dela. Né? Então tá. Então nos próximos vídeos nós vamos calcular 3 exemplos, tá? De um hemisfério sólido, caso 3D, uma casca hemisférica para um caso 2D e um aro semicircular para um caso de uma dimensão.